Eu trabalho com o professor Rodrigo há alguns anos, eu fiz o doutorado com ele, o pós-doutorado, e atualmente eu tenho me debruçado sobre a caracterização genética de pacientes com síndrome de falência de medula óssea, e é sobre isso que eu vou falar um pouco para vocês hoje. Como o professor Rodrigo já caracterizou, né, existe essa manifestação clínica chamada de anemia aplástica, caracterizada pela troca do tecido hematopoético na medula óssea por gordura e algumas manifestações também no sangue periférico. E a origem dessa anemia plástica pode ser por dois motivos, basicamente, ou hereditária, devido a defeitos genéticos germinativos, ou um mecanismo chamado de anemia plástica adquirida ou imune, que é decorrente de mecanismos imunológicos, é como se fosse um ataque do próprio sistema imunológico do paciente às células tronco hematopoéticas. E dentre as telomeropatias, como o professor Rodrigo falou, a anemia plástica é uma característica presente em grande parte desses pacientes, sendo a disceratose congênita o caso mais clássico de telomeropatia, mas também as telomeropatias não se limitam só à anemia plástica, em alguns casos existe comprometimento de outros órgãos, como o fígado e o pulmão, sendo a fibrose pulmonar familiar também um tipo de telomeropatia. Existem também outras síndromes, outras doenças que apresentam a característica da anemia plástica, no caso que é a anemia plástica hereditária, como a anemia de Black-Diamond, anemia de Fanconi, deficiência de GATA2, outras doenças hematológicas que podem ter anemia plástica como uma manifestação. O que dificulta muito o diagnóstico, porque existe uma intersecção aí das características clínicas e laboratoriais que fazem com que o diagnóstico seja um pouco complicado, do ponto de vista da pessoa, né, da equipe que está fazendo esse diagnóstico do paciente. E o que acontece, então, é que nós precisamos de métodos para fazer a distinção dessas doenças, e o que tem sido usado extensamente, né, nos últimos anos, é o método de sequenciamento, principalmente o sequenciamento de nova geração, para fazer a caracterização genética desses pacientes e assim conseguir fazer um melhor diagnóstico. O método de sequenciamento de nova geração, ele consiste no preparo de bibliotecas. Então, para cada paciente que a gente vai sequenciar, a gente prepara um conjunto de reações que nós chamamos de biblioteca. Cada paciente vai gerar uma biblioteca, essa biblioteca é preparada a partir da fragmentação do DNA do paciente e várias etapas de amplificação e ligação de adaptadores para que essas moléculas sejam reconhecidas pela plataforma de sequenciamento. Eu gostaria primeiro de pontuar com vocês alguns conceitos de sequenciamento, que são cobertura horizontal e vertical. Eu vou falar primeiro da cobertura horizontal, que diz respeito à área de um determinado genoma que eu quero fazer esse sequenciamento. Então, por exemplo, se eu estou falando do genoma humano e se eu sequencio esse genoma todo, eu tenho a maior cobertura horizontal possível, né? Que eu quero a maior cobertura horizontal possível, e para um genoma haploide, cerca de 3 gigabases. E nesse sequenciamento genômico, eu vou incluir, então, regiões entre genes, exons, introns, todo o genoma. Se eu quero apenas as regiões codificadoras, as regiões de exons, eu realizo um exoma, que gira em torno de 30 megabases. E se eu tenho um conjunto de genes, né, de exons, ou mesmo regiões intrônicas, que eu sei já de prontidão que podem estar mais suscetíveis a terem alguma alteração, eu posso desenhar um painel multigênico. Isso é chamado de target sequencing, justamente porque eu posso personalizar um painel com 1, 2, 10, 20, centenas de genes, apenas aquelas regiões ou genes que são do meu interesse para o meu estudo. No caso aqui das nossas falências de medula óssea, nós optamos pelo desenho de um painel personalizado contendo 160 genes que já são sabidos de prontidão da literatura, que são normalmente alterados nessas síndromes de falência de medula óssea. Nós utilizamos um método de captura, ou seja, o nosso DNA é todo fragmentado,
E esses fragmentos, eles são ligados com moléculas específicas que reconhecem as regiões do nosso interesse e separam essas moléculas para que apenas essas moléculas sejam amplificadas e ligadas a adaptadores para a próxima etapa do sequenciamento. Nós utilizamos a plataforma da Illumina para fazer esse sequenciamento e após o processo das reações que ocorrem no sequenciador, são gerados arquivos. O primeiro deles é um arquivo de extensão FASTQ, onde cada uma das bases lidas nas sequências estão inclusas nesse arquivo e a cada base é associado um valor de qualidade do sequenciamento. Então, nós fazemos a primeira etapa, avaliar a qualidade desse sequenciamento e passando por todos os critérios de qualidade, nós passamos para a próxima etapa, que é de alinhamento dessas sequências. Vocês devem se lembrar que eu comentei que o DNA é todo fragmentado para o sequenciamento, então nós precisamos montar esse quebra-cabeça, e essa montagem desse quebra-cabeça é chamada de alinhamento, onde eu pego todos esses fragmentos de DNA pequenos e alinho com um genoma de referência contido em bases de dados específicas para isso. Após isso, eu faço a identificação de tudo aquilo que é diferente nas minhas sequências dos meus pacientes com relação a esse genoma de referência. Essa parte é chamada de identificação das variantes. E aqui eu insiro esse segundo conceito de cobertura, que é a cobertura vertical ou a profundidade do sequenciamento, que diz respeito a quantas vezes uma determinada base foi coberta no meu sequenciamento, durante essa reação de sequenciamento e geração dos fragmentos. Por exemplo, se eu tenho uma região, né, um gene, uma base de um determinado gene, que foi coberta, que eu consegui seis fitinhas de DNA alinhando nessa região, eu tenho uma cobertura de 6 vezes, e se para essas 6, 3 foram diferentes, três dessas sequências, um nucleotídeo foi diferente com relação ao meu genoma de referência, então eu tenho 3 em 6, ou seja, uma frequência alélica da variante em 50% das minhas leituras, das minhas sequências produzidas no método. Se eu tenho, por exemplo, uma cobertura de 5 vezes, e nessas 5 leituras, nessas 5 posições, eu identifiquei 5 nucleotídeos que são diferentes com relação ao meu genoma de referência, então eu tenho uma frequência alélica da variante de 100% para essa região. E se eu tenho, por exemplo, uma cobertura de 7 vezes e apenas em uma leitura houve uma variante diferente da referência, eu tenho uma frequência alélica da variante, ou VAF, de 28%, ou seja, uma minoria, a menor parte dessas sequências foram diferentes em relação ao meu genoma. Com base nisso, eu consigo fazer uma inferência no meu sequenciamento do que seriam variantes em heterozigose, homozigose ou variantes somáticas. Nessa apresentação, eu vou dar um foco maior para as variantes que a gente chama de germinativas, que normalmente são detectadas em heterozigose ou homozigose na minha amostra, no meu paciente que eu estou estudando. E a próxima apresentação, que será do Luiz Fernando, ele vai falar um pouco mais sobre a importância das variantes somáticas no contexto das síndromes de falência de medula óssea. Então, após a etapa de identificação das variantes, eu preciso ver o que já é descrito na literatura e nas bases de dados, se existe descrição dessa diferença encontrada nas outras bases de dados e na literatura. Essa etapa é chamada de anotação das variantes. E após a anotação das variantes, após eu colocar sobre cada uma das variantes que eu encontrei todas as informações que estão disponíveis nas bases de dados, eu preciso fazer uma etapa chamada de filtragem das variantes. Por que eu preciso filtrar? Porque eu estou exemplificando aqui uma planilha que é resultado após a etapa de anotação. E essas planilhas, elas dizem respeito, cada planilha, ao sequenciamento de um paciente após essa etapa de anotação. E as colunas dizem respeito às informações que eu tenho dessa variante em bases de dados ou na literatura. E as linhas dizem respeito à quantidade de variantes que eu encontrei num determinado paciente com relação ao genoma de referência. Para esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, eu tenho mais de 1.200 linhas, ou seja, em mais de 1.200 posições, houve diferenças encontradas com relação ao genoma de referência.
Por que que isso acontece? Isso é esperado e é normal, porque existem as diferenças esperadas, intrínsecas entre os indivíduos, né? Cerca de 3 milhões de nucleotídeos de diferenças nós vamos encontrar comparando o nosso genoma de qualquer indivíduo, com o genoma de referência. E na base DBSNP, que é uma base de dados de variantes, existem mais de 100 milhões de sítios descritos de variações entre indivíduos. E o grande desafio, então, é fazer a distinção daquelas diferenças que são apenas diferenças que vão dizer respeito ao fenótipo do indivíduo e aquelas diferenças que são causadoras de doença, né? No caso, como a gente está lidando com pacientes, a gente precisa definir quais seriam as variantes importantes para a fisiopatologia da doença. E isso tudo é feito nessa etapa de filtragem, como eu citei anteriormente. Nós definimos algumas estratégias para fazer essa filtragem, e uma das primeiras coisas que a gente faz é aplicar um filtro por frequência da variante. Então, se a variante nunca foi descrita, ou se ela foi descrita numa base de dados que é a maior, mais ampla que a gente tem até o momento, é a GNOMED, a gente compara, verifica se essa variante já foi descrita nessa base de dados e qual é a frequência que ela está descrita. Essa base de dados, ela contém genomas e exomas de milhares de indivíduos de diferentes populações. Então, ela é usada como se fosse um controle para a frequência das variantes genéticas para o nosso estudo. Como as nossas doenças que a gente estuda são muito raras, então a gente usa um filtro bastante restrito. Então, a gente usa o filtro de abaixo de 0,1% de frequência na população. Se a variante que a gente detectou, ela nunca foi descrita, ou ela está abaixo de 0,1% na população, nós caracterizamos essa variante como sendo rara e consideramos ela para as próximas etapas de análise. Nós também focamos em regiões exônicas e de splicing que podem ter um impacto maior na proteína, que é traduzida a partir desse DNA, desse RNA. E nós também nos atemos àquelas mudanças de nucleotídeos que levam a mudanças de aminoácidos e ou inserção de códons de parada prematuros, que são normalmente as alterações não sinônimas ou de mudança de base de leitura ou frame shift. A partir disso, então, daquelas 1.200 linhas, a gente consegue, às vezes, a gente consegue se restringir a 5, 6, 7 variantes, ou às vezes nenhuma. Ou seja, nenhuma se enquadrou nesses filtros, provavelmente não existe nada aí detectável que a gente possa inferir como associado à doença. Mas, mesmo após a aplicação de todos esses filtros restritos, a gente ainda tem que se ater a algumas outras características para conseguir, dessas 5, 4 alterações que a gente encontrou, definir quais ou qual seria aquela mais de maior impacto no desenvolvimento do fenótipo do paciente. E para isso nós utilizamos alguns outros parâmetros, como predições, ferramentas de predição em sílico, como por exemplo o CADD-Score, e também nós precisamos avaliar aquela variante no contexto da doença. Por quê? Por exemplo, para alguns genes, o padrão de herança é autossômico recessivo. Se eu encontrei essa alteração genética em heterozigose, isso significa que muito provavelmente ela não é importante para o fenótipo que eu estou observando no paciente. E coisas nesse sentido têm que ser avaliadas, né? Se aquele gene tem associação com as características clínicas que o paciente apresenta, e isso é um processo bastante laborioso e multidisciplinar para a gente conseguir, no final das 1.200 linhas de variantes genéticas, apontar uma ou duas que possam ser aí importantes para o desenvolvimento da doença. E quando a gente fala de alterações genéticas, a gente, alguns anos atrás, costumava-se usar o termo mutação, mas hoje, como vocês podem ter percebido, eu usei o termo variante ao invés de mutação, ou polimorfismo, né? Então, existia essa definição de que mutação seria aquilo abaixo de 1%, né, da população, e polimorfismo tudo aquilo mais comum na população, acima de 1%. Hoje a gente usa o termo variante, e tudo aquilo que é diferente, né, do indivíduo em relação à referência, a gente chama de variante, e aí a gente classifica se ela é rara, se ela é comum, e também nós fazemos uma classificação do impacto que essa variante pode ter
no fenótipo. A gente usa o Colégio Americano de Genética tem aí os seus critérios, né? Gerou diretrizes para a gente fazer uma classificação dessas variantes como patogênicas, possivelmente patogênicas, de significado incerto, que é a sigla VUS, benignas ou provavelmente benignas, com base nas informações que se tem a respeito dessa variante. E toda essa classificação é feita com base em evidências, sendo que as evidências clínicas têm um peso maior com relação às evidências funcionais. E nessa classificação é observado vários critérios, como, por exemplo, a frequência de uma determinada variante nessas bases de dados populacionais, como o Gnomed, que eu citei para vocês. Também a gente procura por informações na literatura, se existem casos de famílias já reportados associando essa variante com uma determinada doença, se essa variante segrega com o fenótipo da doença em outras famílias. Observado também a região onde essa variante acontece, se é uma região importante, por exemplo, em uma enzima, se é na parte catalítica, isso tudo é levado em consideração e são somados pontos de forma que essa classificação, essa soma de pontos gera essa classificação que vai de benigno a patogênico. Isso é importante para uma vez que eu tenho uma quantidade restrita de variantes que eu selecionei num determinado paciente, isso é importante também como uma forma de eu calcular, predizer o impacto dessa variante no fenótipo, né, do paciente. Aqui na nossa instituição, nós sequenciamos mais de 300 pacientes até o momento, pacientes do ambulatório de síndrome de falência de medula óssea, sendo que a maioria tinha característica de anemia plástica, e desses centenas de pacientes, nós encontramos variantes em 61% deles, variantes que a gente considerou como importantes para a fisiopatologia de cada uma das doenças. Essas variantes, a maioria eram mudanças de nucleotídeo que levavam a alterações nos aminoácidos da proteína, e a maior parte em regiões exônicas. Algumas vezes regiões de splicing também são importantes, e no caso das telomeropatias, o TERC, que é um RNA não codificante, ele também é levado em consideração aí como não exônico para a nossa análise. A maior parte das alterações que nós detectamos foram no TERT, justamente porque a nossa coorte é enriquecida para pacientes com telomeropatias, e nessa representação que eu coloquei para vocês são os principais genes, e esses azuis são os genes relacionados com a biologia dos telômeros. Sendo que a grande parte já eram variantes descritas na literatura, porém uma parte significativa, 43%, eram de variantes novas, não descritas em nenhum outro trabalho. E esses dados, eles são bastante importantes, não só para diagnóstico desses pacientes aqui na nossa instituição. Nós recebemos amostras de toda a região, do país e até de outros países, né, de pacientes, recebemos aqui pacientes até de outros países da América Latina, e nós temos muitas informações a respeito desses pacientes, como dados clínicos, essa caracterização genética, e por conta disso, nós fizemos uma parceria com o pessoal dos National Institutes of Health, com a pesquisadora Fernanda Gutierrez, que foi aluna de doutorado do professor Rodrigo, hoje ela trabalha lá nos NIH, e nessa parceria nós fornecemos dados de pacientes dessa nossa coorte para fazer parte do desenvolvimento de um algoritmo para predizer a clínica de pacientes com síndrome de falência de medula óssea. Então, foram utilizadas duas coortes, uma coorte do pessoal dos Estados Unidos e uma coorte nossa aqui, sendo que após a caracterização genética e a caracterização das variantes desses pacientes, esses pacientes foram divididos, foram classificados como pacientes com anemia plástica adquirida ou anemia plástica hereditária.
com base nas variantes genéticas, sendo que benigna e provavelmente benignas foram classificados como pacientes com anemia plástica adquirida, e patogênica e possivelmente patogênica como hereditária. A partir disso, então, a coorte americana foi utilizada para o treinamento, então foi utilizado um algoritmo de aprendizado de máquina, que é uma sub-área da inteligência artificial, para que fossem identificados padrões nos pacientes que pudessem ser caracterizados, então, como anemia plástica adquirida ou hereditária. A partir disso, a partir do levantamento de dados genéticos e de dados laboratoriais e clínicos, a coorte de treinamento americana contou com 359 pacientes que foram utilizados para clusterização, utilizando o método de Kamins, que foram divididos, né, foram dados 2 grupos para esses pacientes se dividirem, sendo que nesses 2 grupos o algoritmo de clusterização conseguiu separar 300 pacientes em um dos clusters e 59 pacientes em outro cluster. Esse cluster B, como era mais heterogêneo e com quantidade menor de pacientes, ele não foi utilizado para as próximas etapas, sendo que esse cluster A com 300 pacientes foi utilizado para um outro método de ranqueamento das características clínicas e laboratoriais para que fossem definidos quais dessas características eram as mais importantes e mais relevantes no processo de classificação em anemia plástica adquirida ou hereditária. A partir disso, então, foi gerado um algoritmo para classificação que foi validado utilizando a nossa coorte de 127 pacientes que nós caracterizamos aqui na nossa instituição. E a partir desse modelo, então, após a validação, foram calculadas a acurácia, a especificidade e a sensitividade desse modelo para o diagnóstico dos pacientes. Aqui nós temos uma distribuição dos pacientes conforme a caracterização clínica, em adquiridos e hereditários, em ambos os clusters que foram gerados na etapa de clusterização por Kamins. E após o ranqueamento, como o professor Rodrigo citou anteriormente, o método de comprimento telomérico foi o com maior valor preditivo nesse modelo, né? Ou seja, a informação de comprimento telomérico é bastante relevante e importante para a definição do diagnóstico e caracterização do paciente como adquirido, como com doença adquirida ou hereditária. E ao final da validação, da coorte de validação, o que foi observado foi que a sensibilidade foi de 79%, a especificidade de 92% e a acurácia do modelo de 89%. A sensitividade diz respeito à capacidade do algoritmo de predizer os pacientes com doença adquirida como sendo adquirida, e a especificidade, a capacidade de predição correta de pacientes com doença hereditária como sendo realmente hereditária. Resumindo tudo que a gente viu aqui, o sequenciamento de nova geração ele é muito importante para o diagnóstico de falências de medula óssea, porém não é toda instituição, né, todo centro de pesquisa ou de atendimento de pacientes, pensando em termos de mundo, né, não é todo lugar. Na verdade, poucos lugares têm condições de manter, né, essas plataformas de sequenciamento. Tem pessoal especializado tanto para a parte técnica quanto para a interpretação desses resultados. Então, embora o sequenciamento de nova geração seja muito importante, ele não é acessível para a maioria dos pacientes. Com isso, o que nós temos de informação foi útil para a geração de um modelo por meio de aprendizado de máquina que pode justamente auxiliar aqueles hematologistas que não têm acesso, né, muito facilmente a um sequenciamento, né, para fechar o diagnóstico do seu paciente. E não só isso, como essas doenças são muito raras, o que acontece é que não são todos os profissionais que têm esse know-how para fazer esse correto diagnóstico. Então, a ideia desse algoritmo
é justamente facilitar esse processo de diagnóstico, né? Também é muito importante para a tomada de decisão se o paciente é elegível para um sequenciamento, que é um método mais caro, ou se ele tem o risco de ter uma doença hereditária, o que pode ser um problema se ele tem um parente que é o doador de medula óssea dele, por exemplo. Então, são vários aspectos que esse método pode auxiliar no diagnóstico de pacientes, reduzindo custos, reduzindo o tempo da espera de um resultado de sequenciamento, por exemplo. Então, isso é bastante útil para esse tipo de aplicação. Porém, a limitação é que os algoritmos, né, de aprendizado de máquina, inteligência artificial, sempre são dependentes daquilo que é dado para eles como dado para eles usarem para encontrar os padrões pelos quais eles aprendem, né? Eles fazem os cálculos para conseguir predizer o modelo. E aí é o calcanhar de Aquiles, porque ao mesmo tempo que nós precisamos de muitos dados, as doenças são raras, e isso acaba sendo um fator limitante aí, acaba sendo prejudicando um pouco a questão da sensibilidade, especificidade e acurácia do modelo. Entretanto, mesmo com essas limitações, né, das doenças serem raras e da gente ter um número pequeno, relativamente pequeno de pacientes para fazer para ensinar a máquina a encontrar esses padrões, mesmo assim foi possível desenvolver esse modelo e que se mostrou bastante útil, né? E pode ser bastante importante para o auxílio de diagnóstico e prognóstico e conduta terapêutica dos pacientes. Agradeço a atenção de vocês. Esse é o nosso grupo de pesquisa. Essa foto não contém todas as pessoas que participaram desse trabalho ou que participam do nosso grupo. Mas mesmo assim, gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram aqui para esse trabalho. Agradeço aí a oportunidade.